Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingos Concurso. E a dica de hoje que a gente vai falar sobre os níveis organizacionais, que tanto confundem em concurso público, né? Muitas vezes eles não caem nem diretamente, né? Eles não são nem cobrados diretamente, mas você precisa saber desses elementos para entender um pouquinho, né? Mas de onde é que veio essa questão dos níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional? Se a gente voltar um pouquinho na história, né, da humanidade e tudo mais, a gente vai para antes da Revolução Industrial, quando a manufatura medieval acontecia de qualquer jeito. Estruturalmente falando, de qualquer jeito, você não tinha uma hierarquia muito clara ou muito definida em termos de padrões. Apenas entre mestres e operários e aprendizes, você não tinha muita distinção de níveis hierárquicos. Com o surgimento da administração, que aconteceu a partir da Revolução Industrial, a gente começou a ter uma divisão dual nessa estrutura. Aí surgiu a manufatura clássica. Na manufatura clássica, nós começamos a ter um nível hierárquico onde os gerentes ou engenheiros trabalhavam, certo? Era quem pensava o sistema produtivo, quem pensava todo o maquinário. Só que esse pessoal não executava. E aí a gente tinha os operários executando, ok? Então a gente começou com dois níveis hierárquicos. Acontece que na década de 50, dada a complexidade das organizações, alguns autores começaram a contestar. Gente, isso aqui já não funciona mais, não está mais tão correto. E foi proposto uma divisão em três níveis. O nível estratégico, também chamado de institucional, o nível tático, também chamado de intermediário, e o operacional, que às vezes chama também de técnico, mas é muito raro chamar de técnico, normalmente chama de operacional mesmo. Tá? E aí, pegou, deu certo, funcionou em concurso público, isso é muito cobrado. Agora, para a gente entender como é que funciona cada um deles, como é que eu categorizo cada um deles. Lembra sempre a tomada de decisão. O nível estratégico é aquele que você vai tomar decisão e todo mundo da organização vai ser atingido. Ou seja, o nível estratégico é aquele que atinge toda a organização. O nível tático, você vai adaptar essa decisão para cada setor, para cada área. Então a gente está falando de departamentos, de partes de uma organização. E o operacional? O operacional é quando a gente concentra, quando a gente vai trabalhar especificamente um cargo, uma atividade ou uma área. Então é ainda mais restrito, um cargo ou uma atividade. Então o primeiro ponto tem a ver com a amplitude da decisão tomada. Toda organizacional estratégico. É só um cargo? É operacional. É só um departamento? É só um setor? É só uma área? É nível tático. Para a gente tomar essa decisão, a gente buscou elementos para ponderar, para verificar se estava certo, se estava errado. Gente, o nível estratégico é o único que trabalha com o ambiente externo. Eu preciso saber no nível estratégico, além de quem sou eu, ambiente interno, onde eu estou, ambiente externo. O tático vai trabalhar apenas com elementos internos. Ele vai pegar a decisão que o estratégico tomou e vai aplicar para si. Ou seja, tudo dentro da organização. É a mesma coisa que acontece no operacional. Então, duas características de três. A terceira é a mais fácil, tem a ver com o prazo. O nível estratégico, a decisão tomada, ela é sempre no longo prazo. Tá? Não entra na noia de saber quanto tempo é longo prazo, porque varia de organização para organização. Para algumas organizações, o longo prazo pode ser 8 anos. Para outras organizações, o longo prazo pode ser 1 ano, por exemplo. Então, vai variar. É importante que longo prazo. Pronto? Nível tático, a decisão é de médio a curto prazo, mas o predomínio é do médio prazo, e o operacional é curto prazo mesmo, tá? Médio é o tático, portanto, certo? São as três características. Isso pegou tanto, deu tão certo, que muitas vezes a gente fala o RH estratégico. O que é o RH estratégico? É o RH que vai interferir em toda a organização, vai considerar o contexto externo, o contexto econômico e social, e vai pensar decisões de pessoas no longo prazo. Então são decisões que associam, são características que associam a cada um dos três níveis. Claro que aí a gente começou a trabalhar também em cima disso, dos níveis, e a gente precisou de pessoas para atuarem nesses níveis. E aí eu já puxo um gancho de pessoas, ou perfis, ou melhor, habilidades ainda, que as pessoas precisam ter para atuar em cada um dos três níveis. Pensa comigo, o nível estratégico, para entender de toda a organização, considerar o ambiente externo, fazer leitura do ambiente externo, entender o que o cliente quer, quais são as tendências, pensar no longo prazo. O tipo de habilidade, qual vai ser? Vai ser uma habilidade chamada conceitual. Habilidade conceitual. Tá? Conceitual. É a habilidade que vai ser mais requerida no nível estratégico. Essa habilidade ela também demanda um pouquinho no nível tático, porque a gente precisa entender o que foi decidido no estratégico e quase nada no nível operacional. O oposto da conceitual é o que é exigido para o nível operacional. Lembra que o operacional é só um cargo, uma atividade, é uma rotina, é um ambiente interno totalmente controlável no curto prazo. Então ele vai executar muito essa rotina. Ou seja, é uma habilidade que a gente vai chamar de habilidade técnica. É a habilidade de execução técnica, de fazer de fato a situação. A pessoa que tem muito conhecimento em fazer. Tá legal?
E aí tem uma terceira, aliás, habilidade, que é a chamada habilidade humana. A gente tem duas correntes quanto à habilidade humana. Há uma forma de pensar, uma corrente de pensamento administrativo, que fala que a habilidade humana é a habilidade de lidar com as pessoas, lidar bem com as pessoas. E aí isso é exigido tanto no operacional, quanto no tático, quanto no estratégico. E por isso ela seria igualmente distribuída. Há uma segunda corrente, um pouco mais fraca, que fala que a habilidade humana é a habilidade de gerenciar pessoas. E é no nível tático que você gerencia mais pessoas. Então essa segunda corrente fala que seria pertinente ao nível tático, tá legal? Só tem que ficar ligado nessa habilidade humana. Mas a dica de hoje seriam estas características, né? E não só uma, temos duas aí, dicas para hoje. As características dos 3 níveis hierárquicos e as habilidades requeridas, consequentemente, a cada um dos níveis. Tá legal? Fica ligado aqui nos canais do Rico Domingues, que todo dia tem uma dica nova, uma dica esperta, uma dica rápida e muito eficaz para a gente matar as questões na prova. Um grande abraço!